Olá, vamos a mais uma questãozinha então. Analise a seguinte assertiva. O direito de propriedade é uma garantia absoluta? E agora, quem é dono da propriedade pode fazer o que bem entender com ela? É uma garantia absoluta esse direito? Será que essa assertiva está certa ou errada? Vamos dar uma pensadinha sobre isso? Vamos lá. Então vamos ler o inciso 22 do artigo 5º da Constituição que fala sobre esse assunto para saber se esse direito de propriedade é uma garantia absoluta ou não. Então o que diz o inciso 22 do artigo 5º? É garantido o direito de propriedade. Porém, é bom observar que logo perceberemos que essa garantia não é absoluta, havendo em determinados casos a perda do direito. Ou seja, o direito de propriedade, então, não é uma garantia absoluta, então essa assertiva está errada. Vamos ver por que ela está errada? Vamos ler o inciso 23 do artigo 5º. O inciso 23 fala o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, o direito de propriedade, então, não é uma garantia absoluta, ele é garantido somente se a propriedade atender à sua função social. O que acontece? Nesse inciso fica claro que o direito de propriedade ele é relativo, ou seja, desde que cumpra a sua função social. E mesmo cumprindo a função social, tem umas ressalvas sobre o direito de propriedade. Ou seja, em caso de necessidade, mesmo atingindo a função social, o Estado pode dispor da tua propriedade em caso de utilidade ou interesse social, ou seja, necessidade, utilidade ou interesse social. Ou seja, uma propriedade tua, seja móvel ou imóvel, o Estado pode precisar dela, por exemplo, em caso de uma calamidade, em caso de chuvas, em caso de uma perseguição policial, em caso de ter que socorrer alguém, pode ser que o Estado requisite o seu carro para socorrer uma pessoa, pode ser que o Estado requisite sua propriedade, o seu galpão, o seu, enfim, algum local que você tenha a sua casa para abrigar pessoas em caso de calamidade. Então a propriedade não é, o direito de propriedade não é uma garantia absoluta, ela é uma garantia relativa, porque o Estado pode precisar da tua propriedade para alguma coisa, e também se tu usar a tua propriedade para um fim não lícito, o Estado pode expropriar a tua propriedade. Por isso que essa assertiva está incorreta. Mas, só para questionar. Vamos a mais uma questãozinha, então, que fala o seguinte. Analise a seguinte assertiva. A propriedade adquirida com recursos de origem ilícita pode ser expropriada pelo Estado. O que é expropriada? É o Estado tomar a propriedade do cidadão sem pagar nada por isso, pelo cidadão ter adquirido essa propriedade ou mantido ela com recursos ilícitos ou ainda executar atividades ilícitas na propriedade. Vamos ver se essa assertiva está certa ou errada? Vamos ler o inciso 24, artigo 5º da Constituição. No inciso 24, artigo 5º, fala o seguinte: a lei estabelecerá procedimento para desapropriação, ou seja, tem procedimento legal para desapropriação por necessidade, ou seja, quando o Estado necessitar da sua propriedade por algum motivo, ou por utilidade pública, ou seja, por um momento, digamos, um momento passageiro que o Estado precisar da tua propriedade por utilidade pública, ou por interesse social, ou seja, o Estado pode ter interesse na tua propriedade. Por exemplo, se a tua propriedade é do lado de uma escola, o Estado pode ter interesse no teu terreno para ampliar a escola, por exemplo. Nesse caso, ele pode realmente ter um procedimento, pode desapropriar a sua propriedade. Lembrando que quando fala em palavra desapropriação, é mediante justa e prévia indenização. Ou seja, desapropriação quer dizer que o Estado vai pegar a sua propriedade, vai estabelecer um processo para isso, mas vai pagar uma justa e prévia indenização em que? Em dinheiro. Quando que o Estado vai tomar a tua propriedade e não vai pagar em dinheiro? Segundo o inciso 24, artigo 5º, é ressalvado os casos previstos nessa Constituição. O que seriam esses casos? Esses casos seriam quando as ressalvas seriam quando o direito de propriedade é perdido sem indenização. Isso é relacionado com o quê? Com o fato da origem do dinheiro usado na aquisição dos bens. Pois se ele vem do tráfico, da contravenção, ou sei lá, da corrupção, aí essa propriedade ela é expropriada, ou seja, os bens são confiscados pelo governo sem nenhuma indenização. Nesse caso, é o caso de expropriação, ou seja, em todos os casos, é bom saber que a propriedade adquirida com recurso de origem ilícita pode ser expropriada pelo Estado. Então, essa assertiva está correta. Comentando um pouco mais no caso da origem lícita, né, que o valor justo é igual ao valor venal da propriedade, ou seja, quando o Estado desapropriar sua propriedade por ter interesse do Estado, seja por utilidade pública, por interesse social, ou por necessidade, o Estado vai pagar uma justa
e prévia indenização em dinheiro, e esse dinheiro vai ser calculado de acordo com o valor venal da tua propriedade. Ou seja, vai pagar pela tua propriedade pelo mesmo valor que você aceita pagar no IPTU. Por isso é importante declarar o valor real do IPTU do bem para não sair perdendo em caso de desapropriação por parte do Estado. Mas só voltando à questão aqui, só para reforçar bem, onde fala assim, analise o seguinte assertivo: a propriedade adquirida com recurso de origem ilícita pode ser expropriada pelo Estado. Essa afirmativa ela está correta, segundo o inciso 24, artigo 5º da Constituição. Mas, só para questionar. Vamos a mais uma assertiva, então. Analise a seguinte assertiva: o uso temporário de propriedade particular pelo Estado gera ao proprietário o direito de prévia indenização em dinheiro. Essa assertiva está certa ou errada? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no inciso 25 do artigo 5º da Constituição, vamos ver o que ele fala sobre isso. No inciso 25 fala o seguinte: no caso de iminente perigo público, ou seja, o Estado vê que a população está em iminente perigo público, a autoridade competente do Estado poderá usar de propriedade particular, ou seja, vai usar a propriedade de um particular, assegurada ao proprietário, ou seja, ao dono da propriedade, indenização ulterior se houver dano. Opa! Aqui fala que o uso temporário de propriedade particular por parte do Estado gera ao proprietário o direito de prévia indenização em dinheiro. Mas não é isso que afirma o inciso 25 do artigo 5º. O inciso 25 fala o seguinte: que em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, o proprietário vai receber uma indenização depois e somente vai receber a indenização se houver dano. Portanto, essa assertiva ela está incorreta. Lembrando que poderá representa-se uma possibilidade facultativa, não quer dizer que o Estado vai usar a sua propriedade, é se for necessário, ele poderá. Lembrando que esse bem particular pode ser um bem imóvel, ou seja, pode ser um automóvel, pode ser um semovente, por exemplo, pode ser um cavalo, sei lá, pode ser um galpão, pode ser uma loja. Então o bem pode ser móvel ou imóvel. Lembrando que o dono do bem só será indenizado, como a gente já comentou, né, posteriormente, só será indenizado se houver dano. Claro que tem que ser posterior, porque tem que primeiro averiguar se houve algum dano para depois indenizar. E este inciso também vale para o caso de enchente ou catástrofe. Claro, né, vale para isso também. O Estado indeniza de duas formas: requisição de pequeno valor ou mediante precatório, que no caso tem no artigo 100 da Constituição, para quem quiser dar mais uma aprofundada, para quem quiser olhar um pouco melhor. E a autoridade competente, nesse caso, seria a Defesa Civil, que tem competência privativa neste caso. Lendo de novo a assertiva, só para não perder o foco, que analisa a seguinte assertiva: uso temporário particular pelo Estado gera ao proprietário o direito de prévia indenização em dinheiro? Não, o direito de indenização é posterior e se houver dano. Por isso essa assertiva ela está incorreta. Mas em jogo da velha, só para questionar. Vamos a mais uma assertiva então. Analise a seguinte assertiva: o penhor de propriedade rural familiar não poderá ser executado para pagamento de dívidas oriundas da atividade produtiva. E aí, essa assertiva está certa ou errada? Vamos dar uma olhada então no inciso 26 do artigo 5º da Constituição. O que fala esse inciso? Fala o seguinte: a pequena propriedade rural, olha só, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja, a assertiva ela está correta, porque a assertiva afirma que o penhor de propriedade rural familiar não poderá ser executado para pagamento de dívidas oriundas da atividade produtiva. Convém observar, entretanto, que a propriedade será objeto de penhora desde que se consiga descaracterizá-la como pequena propriedade. Ou seja, se o produtor tem duas propriedades, por exemplo, aí no caso uma delas pode ser penhorada, mas toda a propriedade onde gera atividade produtiva penhorada para pagar a dívida da própria atividade produtiva não é possível, pois a lei deve dispor de meios para financiar o desenvolvimento. O que é propriedade? Propriedade é definida em pequena, média e grande por módulos fiscais. Ou seja, tem um jeito de analisar se a propriedade é pequena, média ou grande. Esse inciso é bem claríssimo. Ele protege a pequena propriedade, protege o produtor rural e protege onde a família trabalha e retira o sustento. Débitos referentes aos insumos é atividade produtiva. Ou seja, débitos de insumo de atividade produtiva em pequena propriedade não pode ser usada a propriedade como objeto de penhora para executar esse débito, devendo a lei dispor sobre meios para financiar o desenvolvimento. Portanto, essa assertiva ela está correta.
mais em Jogo da Velha só para questionar. No fim aqui a gente brincando de fazer questões, acabamos falando do artigo 5º, inciso 22 ao 26, cujo tema é propriedade. Dá até para fazer um resuminho desse artigo 5º, desse inciso 22 ao 26, porque o resumo pode ser o seguinte, aqui uma anotaçãozinha que eu fiz, que a garantia de propriedade ela não é absoluta, pois está condicionada à função social, a gente viu isso. Outra coisa, o Estado pode valer-se de propriedade particular em caso de emergência para atender uma coletividade, isso é verdade também. Outra afirmativa aqui, o Estado, usando propriedade particular, indenizará o particular caso haja dano. Se não houver dano, não vai indenizar. Outra afirmativa. Pode haver desapropriação por motivo de utilidade pública, por exemplo, para construir uma escola ou hospital. Ou seja, uma afirmativa correta. Outra afirmativa correta que a gente pode tirar desse resumo aqui é que a propriedade adquirida com recursos ilícitos ou que desenvolve atividades ilícitas, ela é passível de expropriação pelo Estado, ou seja, o Estado expropria e não paga nada para quem está desenvolvendo as atividades incorretas ou ilícitas. Outra afirmativa que a gente pode anotar aqui é que a propriedade particular definida por módulos fiscais, ou seja, tem uma forma de definir uma propriedade particular, para saber se ela é grande, pequena ou média, não é objeto de penhora. A propriedade particular, desde que familiar, né? Ela não é objeto de penhora, de penhora de quê? De contratos relativos à atividade produtiva. Então esse seria um resuminho básico aí do artigo 5º, inciso 22 ao 26, cujo tema é propriedade. Lembrando que um pouco mais é só acessar em Jogo da Velha só para questionar.